Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O clima em Guarulhos nesta manhã parecia diferente de qualquer outro dia, porque os rumores que vinham circulando há semanas finalmente ganharam corpo e forma, trazendo uma ansiedade quase palpável entre os torcedores. Fontes não oficiais, mas altamente confiáveis dentro do mundo do futebol, indicavam que Paul Pogba, o francês conhecido por sua habilidade, força física e personalidade intensa, estaria desembarcando no Brasil para assinar com o Corinthians, algo que parecia improvável há apenas algumas semanas. A chegada do atleta à cidade paulista não passou despercebida pelos fãs que, com celulares em mãos, buscavam registrar cada detalhe, cada movimentação no aeroporto. A imprensa internacional já começava a repercutir o fato, comentando a ousadia do Timão em investir em uma contratação desse nível, mostrando que o clube não estava apenas mirando resultados nacionais, mas também tentando elevar seu status no cenário global. É inegável que a presença de Pogba no futebol brasileiro poderia causar um efeito dominó, atraindo mais patrocinadores, aumentando a audiência das transmissões e, sobretudo, colocando os holofotes novamente sobre um campeonato que muitas vezes é criticado por sua visibilidade internacional limitada. A atmosfera era de expectativa, com torcedores comentando que essa poderia ser a transferência mais impactante da década para o futebol brasileiro, e Guarulhos, que já é um ponto de chegada de diversos craques internacionais, se tornava agora o epicentro de um possível capítulo histórico na trajetória do Corinthians. Enquanto o aeroporto fervilhava de jornalistas e fãs, a tensão no ar parecia quase elétrica, como se cada detalhe do desembarque fosse um evento digno de transmissão ao vivo. A logística de segurança e a movimentação de seguranças particulares indicavam que o clube e os agentes de Pogba não estavam lidando com algo trivial. Afinal, estamos falando de um atleta que conquistou títulos importantes na Europa e que sempre atraiu a atenção massiva da mídia. Entre os comentários nas redes sociais, misturavam-se ceticismo e entusiasmo, com especialistas questionando se Pogba realmente viria para um futebol considerado menos competitivo que o europeu, enquanto outros argumentavam que a experiência e o talento do francês poderiam transformar não apenas o time, mas toda a percepção do futebol brasileiro no cenário internacional. As entrevistas improvisadas de torcedores exaltavam o impacto que uma contratação dessas poderia gerar, sugerindo que cada jogo do Timão, daqui para frente, poderia se tornar um espetáculo não apenas pelos gols, mas pelo magnetismo que Pogba naturalmente exerce, capaz de preencher estádios e gerar debates intermináveis sobre seu papel em campo, sua adaptação à cultura local e até seu relacionamento com os companheiros, mostrando que a chegada de um jogador desse calibre é muito mais que apenas uma assinatura em contrato. Não demorou para que imagens borradas circulassem nas redes sociais, supostamente mostrando Pogba no desembarque, segurando uma mochila discreta e acenando rapidamente para a imprensa, provocando uma enxurrada de memes, hashtags e especulações. É exatamente esse tipo de reação que os fãs de futebol amam. A mistura de mistério, expectativa e um toque de imprevisibilidade que apenas uma contratação desse porte consegue gerar. Analistas começaram a traçar paralelos com outras chegadas icônicas de jogadores estrangeiros ao Brasil, destacando que, se confirmada, a assinatura de Pogba representaria uma guinada estratégica do Corinthians, não apenas em termos esportivos, mas também comerciais e de marketing, com possibilidades de novas parcerias e aumento significativo nas vendas de camisas. O rumor começou a tomar proporções internacionais, com jornalistas franceses e ingleses comentando a ousadia do brasileiro, e a imprensa local se especializando em acompanhar cada movimento do craque, desde sua saída do aeroporto até a possível chegada na sede do clube. Cada passo de Pogba era analisado como se fosse uma partida de xadrez, e os torcedores comentavam que não era apenas um jogador que estava chegando, mas um símbolo de ambição, capaz de mudar a narrativa do futebol
Brasileiro. Enquanto os fãs aguardavam ansiosamente por imagens mais nítidas, o rumor começou a se espalhar como fogo em palha seca. Especialistas começaram a ponderar sobre a capacidade do jogador de se adaptar à intensidade e às peculiaridades do futebol brasileiro, que, embora tecnicamente rico, apresenta desafios únicos em termos de clima, viagens longas e pressão da torcida. Cada comentário sobre sua provável adaptação gerava debates acalorados nos fóruns esportivos, misturando dados estatísticos de sua carreira, números de gols, assistências, passes decisivos e até a frequência com que Pogba se envolve em polêmicas fora de campo. Alguns torcedores imaginavam que sua presença poderia trazer mais do que habilidade técnica, mas também um certo temperamento que poderia modificar a liderança dentro do elenco, inspirando jovens talentos e, ao mesmo tempo, exigindo maturidade de companheiros mais experientes. A especulação em torno do contrato também era parte do burburinho. Cifras milionárias, bônus por desempenho e detalhes sobre cláusulas específicas alimentavam a imaginação de quem acompanha futebol de maneira quase obsessiva, reforçando que a chegada de Pogba não seria apenas um movimento esportivo, mas um evento midiático capaz de colocar o Corinthians em um patamar diferente em relação aos rivais. Entre as conversas nos bastidores, muitos ex-jogadores e comentaristas começaram a se posicionar, dizendo que o futebol brasileiro precisaria se reinventar para receber um atleta desse calibre. A expectativa não era apenas pelo desempenho dentro de campo, mas pelo impacto cultural e psicológico que Pogba poderia gerar. A simples presença de um campeão do mundo no elenco já transformaria a dinâmica dos treinos, a postura dos adversários e até a forma como a torcida se relaciona com o time. Entre os torcedores, circulavam imagens de camisas com o nome do francês, mensagens de boas-vindas e vídeos improvisados nas redes sociais, todos reforçando que a chegada de Pogba transcenderia a esfera esportiva, tornando-se um fenômeno midiático. Especialistas em marketing esportivo começaram a analisar possibilidades de monetização, desde patrocínios globais até aumento no valor de transmissão dos jogos, enquanto o clube se preparava para lidar com uma avalanche de atenção internacional. Cada detalhe da logística de chegada, das entrevistas, da segurança e até do trajeto até a sede do Corinthians se transformava em notícia, alimentando ainda mais a expectativa e consolidando a narrativa de que algo histórico estava prestes a acontecer no futebol brasileiro. O clima em Guarulhos continuava tenso e a cada minuto surgiam novos relatos de torcedores que afirmavam ter visto Pogba em diferentes pontos do aeroporto. O rumor ganhou força com relatos de insiders que indicavam que a chegada não era apenas simbólica, mas já envolvia negociações finais e assinatura iminente de contrato. Analistas esportivos começaram a especular sobre a possibilidade de Pogba assumir um papel central no time, influenciando tanto o meio de campo quanto a estratégia ofensiva, trazendo não apenas talento, mas também experiência internacional que poderia ser decisiva em torneios continentais. A chegada do jogador ao Brasil provocava reações diversas. Enquanto alguns admiradores exaltavam sua habilidade técnica e liderança, críticos questionavam se o francês realmente conseguiria se adaptar ao futebol local e ao estilo de jogo do Corinthians, conhecido por sua intensidade física e paixão da torcida. Em meio a essa especulação, jornalistas começaram a organizar transmissões ao vivo, entrevistas exclusivas e análises detalhadas, criando uma expectativa quase cinematográfica para os fãs, que seguiam cada passo de Pogba como se fosse um capítulo de uma série esportiva e não apenas a chegada de um jogador ao país, mostrando que o futebol brasileiro estava prestes a viver momentos inéditos. A movimentação em Guarulhos gerava histórias que se espalhavam rapidamente nas redes sociais, com torcedores compartilhando relatos de supostos encontros com o craque, fotos desfocadas e vídeos curtos que alimentavam o rumor. O burburinho tornou-se assunto global, com contas internacionais comentando sobre a ousadia do Corinthians em tentar uma contratação dessa magnitude. Especialistas começaram a discutir os possíveis efeitos de Pogba no elenco, ponderando se ele se tornaria o líder dentro de campo
ou se precisaria se adaptar ao ritmo intenso da Série A, que exige resistência, inteligência tática e capacidade de decisão rápida. Entre os torcedores surgiam comparações com outras chegadas icônicas de jogadores estrangeiros, debates sobre possíveis escalações e expectativas sobre sua química com companheiros de time. O cenário era de pura expectativa, quase como uma peça de teatro em que todos aguardavam o protagonista subir ao palco. Cada gesto, cada expressão, cada detalhe sendo observado e comentado em tempo real, reforçando que a chegada de Pogba ao Brasil, mesmo que ainda não confirmada oficialmente, já se transformava em um evento que transcenderia o futebol, mexendo com emoções, paixões e imaginações de milhões de pessoas. Os rumores continuavam crescendo à medida que o dia avançava, e cada novo detalhe alimentava teorias, especulações e debates intermináveis. Torcedores criavam memes, jornalistas produziam análises detalhadas e insiders davam pitacos sobre possíveis desdobramentos, gerando uma atmosfera de expectativa sem precedentes. O Timão, por sua vez, se preparava para lidar com a atenção global, ajustando logística, comunicação e protocolos de segurança, enquanto o francês, segundo relatos, se mantinha discreto, evitando exposição desnecessária, mas deixando claro que sua presença no Brasil poderia ser histórica. Entre os especialistas, surgiam comentários sobre o impacto que Pogba poderia ter na mídia, no marketing e até na imagem do Campeonato Brasileiro, trazendo visibilidade internacional e atraindo investidores. Cada movimento, cada passo e cada gesto do francês eram analisados, comentados e compartilhados nas redes, criando uma narrativa de suspense, expectativa e fascínio, mostrando que a chegada de um jogador dessa magnitude não é apenas sobre futebol, mas sobre história, emoção e transformação dentro e fora do campo. A cidade de Guarulhos, por algumas horas, se tornou o epicentro de uma possível revolução esportiva. A chegada de Pogba transformou o aeroporto de Guarulhos em um verdadeiro cenário cinematográfico, onde cada passo do francês era observado com atenção quase obsessiva e cada detalhe alimentava a imaginação de torcedores e jornalistas. O rumor sobre sua assinatura com o Corinthians ganhava força a cada instante e os especialistas começaram a discutir não apenas sua habilidade técnica, mas também a influência que poderia exercer sobre a cultura do time, inspirando jovens atletas e redefinindo a forma como o elenco se organiza dentro de campo. Entre as conversas nos bastidores, surgiam especulações sobre sua adaptação à pressão da torcida, que é conhecida por ser apaixonada e exigente, e sobre a capacidade do jogador de se conectar com os colegas de time, considerando diferenças culturais e de estilo de jogo. Nas redes sociais, o burburinho se transformava em tendência, com hashtags dedicadas e memes que brincavam com a intensidade de sua chegada, enquanto especialistas em marketing esportivo analisavam o impacto financeiro, desde patrocínios até vendas de camisas, indicando que Pogba não seria apenas um reforço esportivo, mas um fenômeno capaz de transformar a narrativa do futebol brasileiro, elevando a visibilidade internacional do Corinthians e criando uma expectativa inédita para o campeonato. O desembarque de Pogba provocou reações imediatas de comentaristas e ex-jogadores, que começaram a discutir publicamente o impacto que a contratação poderia gerar, desde o nível técnico do time até a repercussão midiática. Entre os fãs, a expectativa era palpável. Cada rumor, cada imagem borrada e cada comentário de insiders alimentava a imaginação coletiva sobre o que poderia acontecer nos próximos dias. A presença de um jogador de nível mundial no futebol brasileiro gerava debates sobre liderança, influência dentro do elenco e até a capacidade de transformar jogos decisivos em momentos de magia futebolística, algo que o Timão buscava há décadas. Analistas começaram a projetar possíveis formações e combinações em campo, discutindo como Pogba poderia se encaixar no esquema tático do Corinthians, trazendo não apenas habilidade, mas também experiência internacional, que poderia ser determinante em partidas de Libertadores e confrontos nacionais.
O efeito psicológico nos adversários também era tema recorrente. Enfrentar um jogador que conquistou títulos europeus e mundiais poderia gerar um impacto imediato na postura defensiva e ofensiva das equipes rivais, criando um clima de respeito, tensão e admiração que iria muito além do aspecto técnico, consolidando Pogba como uma figura capaz de modificar a narrativa esportiva de maneira ampla e duradoura. Enquanto os rumores se espalhavam, torcedores começaram a organizar encontros e transmissões ao vivo para acompanhar cada passo do francês, transformando a expectativa em um evento coletivo que se aproximava de um fenômeno cultural. Entre os comentários nas redes sociais, misturavam-se elogios à técnica e à carreira de Pogba, com especulações sobre seu salário, estilo de vida e adaptação ao Brasil, criando uma narrativa complexa e multifacetada que transcendia o futebol e atingia questões de marketing, mídia e imagem pública. Especialistas em comunicação esportiva analisavam cada gesto do jogador, desde sua postura ao desembarcar até interações com fãs e imprensa, enquanto outros discutiam a estratégia do Corinthians em manter o mistério, alimentando ainda mais o burburinho e consolidando uma aura de suspense e fascínio. Em paralelo, os insiders comentavam sobre os últimos detalhes do contrato, possíveis cláusulas de performance e negociações sigilosas que indicavam que a assinatura estava próxima, aumentando a tensão entre torcedores e jornalistas que se preparavam para registrar cada momento, criar conteúdo exclusivo e transformar a chegada de Pogba em um capítulo histórico da história do clube e do futebol brasileiro, com repercussão global. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o clima em Guarulhos, entretanto, não era apenas de euforia. Surgiam vozes mais cautelosas, lembrando que rumores nem sempre se concretizam e que a chegada de Pogba dependeria de diversos fatores, desde questões burocráticas até detalhes do contrato. Especialistas apontavam que, embora a expectativa fosse gigantesca, o sucesso da contratação exigiria adaptação, profissionalismo e paciência, não apenas do jogador, mas de todo o clube. Discussões sobre a intensidade do futebol brasileiro, a pressão da torcida e a necessidade de equilíbrio emocional se tornaram centrais, reforçando que a narrativa do rumor estava carregada de complexidade e nuances que iam além da mera contratação. Apesar disso, os torcedores permaneciam esperançosos, criando uma atmosfera quase mágica, onde cada notícia, cada vídeo e cada comentário alimentava a sensação de que algo histórico estava prestes a acontecer. A presença de Pogba, ainda que não oficial, já gerava repercussão internacional, tornando Guarulhos e o Corinthians epicentros de debates, análises e especulações que transformavam a expectativa em um fenômeno coletivo, misturando paixão, curiosidade e uma ansiedade contagiante que unia fãs de futebol de diferentes partes do mundo em torno de um único acontecimento. À medida que o dia avançava, os rumores começaram a tomar proporções inéditas, com veículos internacionais repercutindo cada detalhe, especulando sobre o impacto de Pogba na Série A e analisando a ousadia do timão em investir em um jogador desse calibre. Entre os torcedores, surgiam teorias sobre sua possível influência em jogos decisivos, capacidade de organizar o meio de campo e até a forma como sua presença poderia inspirar jovens talentos dentro do clube. Especialistas em estatística começaram a comparar números de sua carreira na Europa com potenciais impactos no futebol brasileiro, criando debates que misturavam técnica, experiência e projeções futuristas sobre desempenho, liderança e marketing esportivo. As redes sociais fervilhavam com comentários, vídeos e transmissões ao vivo, transformando cada rumor em um conteúdo viral que ultrapassava fronteiras. A cidade de Guarulhos se tornava por algumas horas um epicentro global de especulações, enquanto a expectativa coletiva transformava a narrativa em uma história quase cinematográfica, com torcedores e jornalistas vivendo cada instante como se fossem parte de uma série de suspense esportivo, onde a chegada de Pogba representava
O clímax de um enredo cuidadosamente construído nos bastidores, com tensão, emoção e uma antecipação quase palpável. Os insiders que circulavam nos bastidores comentavam sobre detalhes logísticos, protocolos de segurança e estratégias do Corinthians para manter a chegada de Pogba o mais controlada possível, evitando tumultos e garantindo que a expectativa não se transformasse em caos. A atenção da mídia e dos torcedores era tamanha que cada movimento do francês era interpretado, analisado e compartilhado em tempo real, criando uma narrativa coletiva em que todos participavam como se fossem coautores de um capítulo histórico do clube. Entre especulações sobre seu papel tático e possíveis combinações com companheiros, surgiam também debates sobre seu impacto psicológico, liderança e capacidade de inspirar o elenco, reforçando que a presença de Pogba transcenderia o campo, tornando-se um fenômeno social e esportivo. Comentários sobre sua experiência em jogos decisivos, títulos conquistados e habilidade de marcar a diferença em momentos críticos alimentavam a imaginação de torcedores e jornalistas, consolidando o rumor como um evento midiático de proporções globais, capaz de movimentar paixões, gerar debates intermináveis e transformar a expectativa em narrativa viva, dinâmica e eletrizante, unindo diferentes gerações e culturas em torno do mesmo fascínio. Pogba no Corinthians. Cada hora que passava, os rumores sobre Pogba se intensificavam, com torcedores comentando sobre supostas rotas de traslado, entrevistas iminentes e fotos que poderiam surgir a qualquer momento. Especialistas em futebol internacional comentavam sobre a ousadia do Corinthians em buscar um jogador que, até então, era referência na Europa, enquanto jornalistas brasileiros se preparavam para cobrir cada instante de sua chegada. A expectativa não era apenas pelo futebol, mas pela capacidade de Pogba de se tornar um ícone dentro do clube, atraindo atenção, patrocinadores e mídia, elevando o status do timão e transformando cada partida em um espetáculo. Analistas discutiam possibilidades de sua influência em decisões táticas, sua interação com jovens talentos e seu papel como motivador do elenco, enquanto fãs criavam conteúdos digitais, memes e transmissões ao vivo para registrar o momento histórico. A cidade de Guarulhos, por alguns dias, tornava-se o epicentro de uma narrativa que misturava realidade e expectativa, transformando o rumor em um fenômeno coletivo, onde cada gesto, cada movimento e cada comentário de Pogba era interpretado e amplificado, consolidando o impacto de sua chegada como algo muito maior do que um simples contrato, mas como uma verdadeira revolução simbólica no futebol brasileiro e internacional. Os comentários sobre a chegada de Pogba também começaram a envolver questões de marketing e branding, com especialistas destacando que a visibilidade global do jogador poderia gerar oportunidades inéditas para o Corinthians, desde contratos de patrocínio até aumento nas transmissões televisivas e engajamento digital. A expectativa em torno de sua assinatura transcendeu o campo esportivo, envolvendo questões econômicas, culturais e sociais, com torcedores se preparando para um impacto que iria muito além do futebol. Entre os debates, surgiam perguntas sobre sua adaptação ao estilo de jogo brasileiro, a intensidade física e a paixão da torcida, mostrando que cada detalhe de sua chegada era motivo de análise e especulação. Os jornalistas, por sua vez, preparavam conteúdos exclusivos, entrevistas e transmissões, transformando cada rumor em narrativa jornalística, enquanto o burburinho se espalhava globalmente, reforçando que a chegada de Pogba seria lembrada como um marco histórico na história do Corinthians, um evento capaz de unir torcida, imprensa e especialistas em um fenômeno coletivo que mistura expectativa, emoção e fascínio, consolidando o francês como protagonista de uma história que ainda estava prestes a ser escrita. O clima de expectativa atingiu seu ápice quando surgiram relatos de que Pogba teria deixado o aeroporto discretamente, acompanhado por seguranças e assessores, alimentando ainda mais rumores sobre sua iminente assinatura. Torcedores comentavam nas redes sociais sobre o possível trajeto do jogador até a sede do clube,
criando teorias, memes e transmissões ao vivo que transformavam a cidade em palco de um evento quase cinematográfico. Analistas esportivos destacavam a ousadia do Corinthians em atrair um jogador de renome internacional e o impacto que sua presença teria no elenco, na torcida e no cenário global do futebol brasileiro, mostrando que a especulação ia muito além do campo, envolvendo marketing, mídia e cultura esportiva. Entre fãs, surgiam debates sobre sua influência em jogos decisivos, liderança dentro do elenco e capacidade de transformar o meio de campo do timão, enquanto jornalistas aguardavam imagens oficiais para confirmar a assinatura. O burburinho se transformava em narrativa coletiva, onde todos participavam como espectadores e comentaristas de um possível capítulo histórico do clube, consolidando a expectativa de que a chegada de Pogba não seria apenas uma contratação, mas um marco capaz de alterar a história e a percepção do futebol brasileiro no mundo inteiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!